Esse é o quinto vídeo da nossa série analisando os grupos da Copa do Mundo. E nesse vídeo a gente vai analisar o grupo E da Alemanha, que pode ter uma das maiores goleadas aí das Copas do Mundo. Além disso, conta com Costa do Marfim, Curaçao e o Equador. Então, enquanto roda a nossa vinheta, já deixa o like e comenta aí. Quem você acha que passa nesse grupo? Sejam bem-vindos ao OFM. Meu nome é Eduardo Rigonati e aqui nesse canal a gente usa as análises estatísticas, as análises táticas e a resenha para falar sobre o nosso amado futebol. Então, você que já está acompanhando essa série, não esquece aí de deixar o like se você puder hypar o vídeo também. E você que é novo aqui no canal, assiste o conteúdo. Se você achar interessante, depois você se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá? A gente já gravou aí dos grupos A, B, C e D. E a gente ainda vai ter dos grupos F, G, H e assim por diante. A gente tem postado aí toda quarta e domingo, né? Então, como eu falei, hoje a gente vai comentar um pouco sobre o grupo E. O grupo aí que tem a Alemanha como cabeça de chave desse grupo, né? E aí eu acho interessante essa tabela estatística que eu montei, esse dashboard, em que eu peguei todos os jogos do ciclo aí da Copa do Mundo, né? De todas as seleções. Então aqui tem os outros grupos também, a gente foi fazendo análise. Vocês veem que a Costa do Marfim teve melhor aproveitamento. Mas a gente tem que ponderar também pelo nível do adversário, né? Então, no final do vídeo eu vou clicar aqui nesse botão que ajusta pelo nível, olhando para o ranking FIFA, para eu dar o meu palpite de quem eu acho que avança nesse grupo aí da Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao, né? Mas eu falei para vocês, já deixa aqui nos comentários quem vocês acham que passa. E antes de a gente começar a nossa análise ali, né, falar um pouquinho de cada seleção em específico, como chega para a Copa, provável escalação, análise tática e tudo mais, quero compartilhar já aqui o nosso desafio, né? Todo vídeo eu faço um desafio para ver quem acerta mais questões aí sobre a Copa do Mundo. Então vamos lá. Arte na tela aqui. No vídeo passado, o desafio que eu tinha trazido para vocês era quais eram os jogadores que nessa Copa poderiam bater o recorde de mais participações em do Mundo. E o TVCMD 31, que eu não sei o nome dele, mas tem a foto aqui do Cebolinha, foi o primeiro a acertar, tá? Eu sempre destaco aqui o comentário do primeiro a acertar. Ele falou que foi fácil ali e quem pode bater os recordes são Cristiano Ronaldo, Messi e Guilherme Ochoa, né? E eu falei que eu aceitei o comentário dele, então ele acertou, ele foi o primeiro a ganhar, então estou destacando aqui os comentários, mas tenho guardado também. Inclusive no último vídeo eu trouxe ali quais eram os jogadores que poderiam bater esse recorde. O guardado também tem 5 Copas. Ele também estava com uma possibilidade, porque ele ainda está em atividade, só que ele acabou não sendo convocado, né? Já estava a tendência que ele não fosse convocado, justamente por isso que eu aceitei a resposta. Mas enfim, teria essa possibilidade ainda, né? E aí, o desafio de hoje, que eu também vou responder lá no final do vídeo, é muito inspirado no Laelo Cara aqui, que mandou um comentário no vídeo ainda que eu fiz sobre o Brasil. Ele falou, né? Se ainda não fez análise do grupo da Alemanha, acho válido citar que não é impossível que veja uma maior goleada das Copas. Então, a pergunta de hoje é: qual a maior goleada na história das Copas do Mundo? Então, eu quero saber, as duas seleções se enfrentaram, o placar e em qual Copa foi, tá? Não vale pular até o final do vídeo, lá no final eu vou responder essa pergunta e vou destacar o comentário aí de quem acertar, beleza? E valeu aí pela sugestão do Laelo Cara, e eu fico sempre aberto aí para sugestões de vocês, lá ele mil vezes, de conteúdos que a gente pode trazer aqui no canal, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu quero começar falando aí sobre a Costa do Marfim. Tô até com a camiseta aqui. E aí, arte na tela para a gente falar um pouquinho sobre a Costa do Marfim, como é que ela chega. E eu quis começar com ela porque eu tenho uma certa simpatia pela Costa do Marfim. Foi a primeira seleção que eu tive camiseta, sem ser, claro, da seleção brasileira, né? Eu sempre achei interessante as cores ali, né? Esses destaques que tem em vermelho, o fato de ter um elefante no escudo, né? Enfim, ser laranja. Sempre achei uma camiseta interessante e ganhei esse presente. E acho que uma coisa que contribuiu para a Costa do Marfim se destacar para mim, assim, foi. Eu vou começar aqui pelo final, né? É a quarta participação da Costa do Marfim em Copas do Mundo, né? Mas as outras três foram três participações seguidas, né? 2006, 2010, 2014. Era um momento ali que eu tava crescendo, tava começando a gostar de futebol, e aí, claro, aquela geração ali com Drogba, com Yaya Touré, né? Pô, Yaya Touré campeão com o City. O Drogba, para mim, tá com certeza no top 5 de maiores jogadores africanos da história. Então, foi um período muito bom ali da seleção da Costa do Marfim. Foi para várias Copas, apesar de não ter chegado
nenhuma vez passado da fase de grupos, né? A vez que foi mais longe foi na Copa de 2010. Tava no grupo do Brasil, até quase avançou para a segunda fase, para a fase de mata-mata, mas não deu, né? E aí, a Costa do Marfim chegou nesse ciclo com a missão de voltar aí para as Copas, com alguns jogadores interessantes que a gente vai comentar. Fez uma eliminatórias excelente ali, sem muitos sustos, né? 8 vitórias e 2 empates, com 25 gols marcados e 0 gols sofridos. Então, assim, claro, Eduardo, mas pegou adversários fracos. Verdade, o adversário mais difícil era o Gabão ali no grupo, né? Do Aubameyang. Mas, enfim, fez o papel dela, né? Pegou adversários mais fracos e passou com tranquilidade. Eu acho interessante olhar para as Copas Africanas de Nações, né? A de 2023, que foi no comecinho do ciclo, a Costa do Marfim foi campeã. Foi uma Copa Africana de Nações que foi em casa, né? Ela jogou na Costa do Marfim. E foi muito curioso, porque ela, primeira fase de grupos, ela passou em terceiro, que tinha aquela. Avançava alguns melhores terceiros, igual essa Copa do Mundo aqui. Ela fez uma primeira fase horrorosa, mas conseguiu avançar. O técnico foi mandado embora. E aí depois o time acabou se acertando e foi e bateu campeã ali. Ganhou da Nigéria na final, né? Marrocos e Senegal acabaram ficando pelo caminho, inclusive. É, que acho que são as grandes potências ali da África no momento, e aí Costa do Marfim foi campeão. E a partir daí engrenou ali para as eliminatórias, mas na Copa Africana de Nações de 2025, aí mais recente, que até terminou em 2026, em janeiro, ela fez uma campanha mais ou menos, tá? Assim, campanha ok. Ela, na fase de grupos, ficou em primeiro, no grupo de Camarões, que já não é mais o mesmo Camarões do Eto'o, por exemplo, mas enfim, ficou em primeiro. Nas oitavas de final, eliminou Burkina Faso, que é uma seleção que está em ascensão aí no continente africano, mas acabou caindo para o Egito. Então bateu num teto ali quando pegou um adversário um pouco mais forte, né? Perdeu por 3-2 para o Egito, foi eliminado nas quartas de final. E aí, falando também sobre os amistosos ali, ela não enfrentou muitas seleções do top 20 do mundo. Mais recentemente, ela acabou ganhando de Coreia do Sul e Escócia, que são seleções que vão jogar a Copa, né? A Escócia está no grupo do Brasil até. Mas também, recentemente, em 2025, ela tem derrotas para a Arábia Saudita e para Nova Zelândia. Então é uma seleção que oscila bastante, né? Quando pega adversários mais difíceis, tem bastante dificuldade. Falando um pouquinho sobre a provável escalação da Costa do Marfim, continuando aqui com a nossa arte na tela, a Costa do Marfim tem no setor ofensivo, vocês vão ver jogadores muito interessantes, assim. Mas a defesa são jogadores pouco conhecidos, tá? A gente tem o Singo, que é um lateral um pouco mais, que baixa um pouco mais para marcar. O Fofaná também está na seleção faz bastante tempo. Não tem grandes destaques, assim, na seleção da Costa do Marfim, que a gente possa... O Ndica tá há bastante tempo ali na seleção também, é um cara que estava ali na conquista de 2023. Mas eu acho que os destaques realmente da Costa do Marfim, que joga nesse sistema de 4-3-3, começam a vir bastante do meio para frente, né? Então a gente tem o Sangaré, jogador aí do Nottingham Forest, que é um cara de muita força física, ajuda muito nesse primeiro combate, é uma característica da seleção da Costa do Marfim, esses duelos físicos. Depois tem o Kessié, que acho que muita gente vai lembrar dele nos tempos de Milan, né? Ele foi um cara que acho que fez umas 5, 6 temporadas no Milan, chegou a ter uma passagem rápida pelo Barcelona, mas está umas 4 temporadas na Arábia Saudita. Não é o mesmo jogador ali do Milan, né? Que era um jogador de muita chegada na área, que tinha um passe ali bem interessante, e é um jogador um pouco menos físico, assim, de menos chegada na área, mas continua sendo um cara muito técnico, né? E destaque aí para o Ulaí, esse é mais jovem, se destacou bastante na Copa Africana de 2025, e é um jogador um pouco diferente, assim, de mais refino técnico, menos força física, né? Dá um pouco de alternância assim para esse time da Costa do Marfim. Às vezes até o QC e o Sangaré jogam numa linha de dois volantes e o Ulaí um pouco mais solto ali, né? Mas o grande destaque da seleção da Costa do Marfim com certeza é o ataque, tá? É, eu acho que ela vai brigar por essa vaga aí para passar de fase e ela vai depender muito dos seus atacantes. Tem o Amad Diallo do Manchester United, né? Que talvez tenha sido a única boa notícia do trabalho do Rubem Amorim lá no Manchester United, né? Foi um cara que cresceu bastante nas mãos dele, é um cara que joga pela direita, esse já é bastante conhecido ali pro pessoal que acompanha a Premier League, é atacante rápido, fez uma boa temporada pelo Manchester United. Do outro lado, a gente tem o Diomandé, esse talvez menos conhecido pelo público em geral, tá jogando no Leipzig da Alemanha, mas ele é um dos melhores jogadores de X1, tá? Ele é brabo, assim, no mano a mano, ali é difícil de pegar o homem, mano. Então, assim, vai dar trabalho a Costa do Marfim nesses contra-ataques com uma seleção que vai
tem um meio de campo forte fisicamente, o Laí acionando os pontas ali em velocidade, caras muito bons no drible ali. Diomandé uma belíssima temporada. E mais recentemente, a Costa do Marfim teve por naturalização a possibilidade de encontrar com Boni, né? Atacante aí da Inter de Milão. Não é titular, né? O ataque titular tem o Espósito, tem o Lautaro Martinez, o Thuram, mas o Boni ganhou algumas, ou Boni, não sei como é que fala o nome dele exatamente, a pronúncia, mas ganhou destaque aí mais recentemente. Então, eu acho que vai ser um ataque muito interessante de a gente assistir. Esse grupo vai ser bem legal, tá? Vai ter uma disputa bem interessante ali. Não acho que a Alemanha vai ter vida fácil aí no grupo, né? Mas esses são os principais destaques. Acho que é uma seleção que chega bem para a Copa do Mundo. Depois que mandou o técnico embora, conseguiu fazer um ciclo bom ali nas eliminatórias. A Copa Africana precisa se provar contra seleções um pouco maiores, tá? Então vai ter um duelo interessante contra o Equador ali. E agora, a gente vai passar para a seleção de Curaçao, tá? É, Já aproveito para pedir o like agora, ó. Eu já fiz análise aqui sobre a Costa do Marfim, então se você não conhecia, já viu se você gostou do conteúdo, não. E aí vou pedir, pô, dá trabalho de analisar todas as seleções, ver o ciclo da seleção, olhar prováveis escalações. Então, já pedi aqui para vocês, ó, de novo, deixa o like, é muito importante. Vocês não fazem ideia, o YouTube entrega para mais pessoas. Se inscreve no canal, tô muito feliz. O canal acabou de começar, tem 4 vídeos aí, 6, vai, contando com os do Brasil que eu fiz no comecinho. Já estamos com 350 inscritos, já fizemos 2 lives aqui, montando 11 ideal da Copa do Mundo, com uma dinâmica de sorteio, né? Enfim. Estou muito feliz com o canal, então pedir essa moral de vocês aí de se inscrever e deixar o like para fortalecer, beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a seleção de Curaçao. Arte na tela. Cara, Curaçao é uma ilha, assim, tem menos habitantes do que várias cidades aqui do Brasil, né? Um país muito pequenininho, vai jogar sua primeira Copa do Mundo, é estreante aí nas Copas do Mundo. E aí, falando um pouquinho sobre o ciclo de Curaçao, chegou merecidamente, por quê? Ela pegou, por exemplo, na fase de grupos, a eliminatória da CONCACAF tem 2 fases. Na primeira fase, ela caiu no grupo do Haiti e conseguiu passar com 4 vitórias ali, excelente desempenho. O Haiti é um time que já teve mais tradição do que Curaçao nesse contexto de CONCACAF, avançou em primeiro lugar. Depois, caiu no grupo da Jamaica na segunda fase, que também é uma seleção que estava bem mais cotada de ir para a Copa do Mundo que Curaçao. Eles foram lá, bateram, ficaram em primeiro, inclusive conseguiram empate ali com a Costa do Marfim, ganhando outro jogo, sem questionamento, tá? Chegou por merecimento nesse contexto de não ter México, Estados Unidos e Canadá, né? Que acabaram liberando algumas vagas. Agora, se a gente começa a olhar para contexto mais de adversários um pouco mais difíceis, por exemplo, na CONCACAF Golden Cup, que é digamos, a Copa América, vai a Copa Africana de Nações da CONCACAF, ficou em terceiro lugar no grupo que tinha o Canadá, que é um país mais forte, com muito mais recurso técnico, né? E Honduras, que nem chegou aí para a Copa, mas que na Golden Cup estava com uma seleção um pouco melhor, Curaçao bateu nesse teto, né? Não conseguiu ir para frente. Na Nations League, eles também têm uma Nations League igual na Europa, eles jogaram o grupo B, então não estão nem entre as 12 principais seleções ali, né? Pegando pelo ranking, né? Aliás, o ranking de Curaçao 82, eu esqueci de falar da Costa do Marfim, não sei se vocês viram na arte, mas se eu não me engano é 32, né? Então, é uma seleção que chegou por méritos, mas não está nem no topo da CONCACAF. E claro, se a gente pegar contra adversários mais fortes, cara, é, ela não tem nenhuma vitória no ciclo de amistoso. Nenhum amistoso ela ganhou, pra vocês terem uma ideia. Nunca ganhou de uma seleção top 50 do mundo aí nesse período de Copa do Mundo, né? Desse ciclo. Então, é uma seleção que não consegue se desempenhar com seleções mais fortes. Mas nem contra seleções intermediárias. Então, recentemente, ela pegou a China e a Austrália numa competição lá, FIFA Series, não entendi direito qual que era a ideia dessa competição, mas perdeu da China, que é bem fraca, não foi para a Copa do Mundo também, de 2-0 e pegou a Austrália, que é um pouquinho melhor, e tomou 5-1. Então, realmente é uma seleção com muitas dificuldades técnicas, né? Eu falei que vai ser estreante na Copa do Mundo, e uma curiosidade é que Curaçao não é exatamente um país independente, né? Ele está ligado aos Países Baixos, que é a Holanda, né? Para quem não conhece, Países Baixos são a Holanda. Inclusive, isso vai ser interessante agora quando a gente for mostrar a provável escalação de Curaçao. Então, vamos lá arte na tela para provável escalação de Curaçao. Eduardo, você estudou a escalação de Curaçao? Cara, dei uma olhada no SofaScore, mas aqui eu tenho que dar os créditos.
Principalmente para falar sobre a seleção de Curaçao, eu olhei bastante do trabalho do Rafa Oliveira. Quem não está acompanhando, é jornalista muito brabo, ele tem um canal no YouTube também. Ele está fazendo análise sobre todas as seleções. Então eu peguei lá a provável escalação, dei uma olhadinha no que ele fez. Ele tinha algumas dúvidas, eu olhei pelo SofaScore e montei uma provável escalação aqui. Acho que um destaque interessante, eu falei que ainda faz parte, tem uma ligação política, na verdade, com a Holanda, com os Países Baixos. A totalidade quase dos jogadores, a maioria, vai, não totalidade, mas a maioria dos jogadores aqui que vocês veem, eu sinceramente não conhecia nenhum, é, jogam na Eredivisie, né, que é a competição da Holanda. E assim, Eduardo, jogam no PSV, no Ajax, nada disso, cara. Jogam ali em times do meio para baixo da tabela, ou então na segunda divisão até holandesa. São jogadores assim, que eles foram caçar jogador holandês que gostaria de se naturalizar, que provavelmente não ia ter oportunidade de jogar uma Copa do Mundo pela Holanda, e tinham essa opção de se naturalizar de Curaçao para poder montar a equipe. Então, montaram uma equipe ali competitiva para os níveis da CONCACAF. Eu, sinceramente, acho que não vale a gente ficar falando de destaques de jogadores. O Obispo é o único jogador que joga num time um pouquinho melhor, ele joga no PSV. Um outro destaque interessante é que a gente vai ter dois irmãos jogando, né? O Leandro Bacuna e o Juninho Bacuna. Inclusive, eu fiquei pensando, eu não sei se tem algum outros irmãos que vão jogar juntos a Copa, né? Porque a gente tem o Iñaki Williams e o Nico Williams, mas um joga por Gana, o outro joga pela Espanha. A gente tem na própria Costa do Marfim o Doué, que é irmão do Désiré Doué da França, que é lateral direito, reserva da Costa do Marfim, mas também joga em países diferentes. Não lembro, se vocês lembrarem de algum irmão que vai jogar a Copa na mesma seleção, comentem aí no vídeo que eu quero saber. Não, de cabeça eu não lembrei. E eu acho interessante porque não é uma seleção que joga retrancada. Não sei como é que vai ser na Copa, tá? Porque, enfim, na CONCACAF ela tentava jogar com bola, assim, meio que futebol holandês, de jogadores movimentando muito, toque de bola, mas com nível técnico muito mais abaixo, sei lá, eu acho que ela vai acabar tendo que baixar um pouco a linha. Acho interessante ver, tô curioso bastante. E aqui, claro, a gente pode pensar que talvez o primeiro jogo, inclusive Alemanha e Curaçao, pode ser a principal goleada aí da história das Copas, né? O que vocês acham aí? Eu vou dar minha opinião no final, se eu acho que vai ser a maior goleada ou não, mas a gente vai ter que ver também o desafio, né? Qual que é a maior goleada? Qual que é esse recorde a ser batido? Mas enfim, acho interessante. Falamos aqui sobre a seleção de Curaçao. Não vou ficando sobre os jogadores, porque eu, sinceramente, não conheço. Mas esse destaque aí do Obispo, que joga no PSV, isso é uma seleção que joga um pouco mais alegre aí, o destaque dos dois irmãos, beleza? E agora a gente vai falar sobre a possível maior goleadora aí da Copa do Mundo, que é a seleção alemã aí, né? A gente tem más lembranças da Alemanha recente, mas em 2002 foi bom pra gente, né? Então, vamos lá. Arte na tela pra gente falar sobre a seleção alemã aí. Como é que foi o ciclo da Alemanha para a Copa do Mundo? Vamos lá. Então, começando ali pelas eliminatórias, ela fez uma eliminatórias bem tranquila, estava num grupo relativamente fácil, perdeu um jogo ali para a Eslováquia no começo, mas meio os jogadores estavam meio nada nem aí pro jogo, tal, acabou perdendo um jogo, mas depois 5 vitórias, 16 gols marcados, 3 gols sofridos. Não acho que dá para medir o ciclo da Alemanha por isso daí, né? Pelas eliminatórias. Vamos olhar para Nations League e Eurocopa, que aí eu acho que o negócio é mais interessante. Na Nations League, ela na fase de grupos, caiu num grupo que tinha a Holanda ali, era um grupo que tinha acho que também a Suíça, se eu não me engano, foi um grupo complicado. Passou em primeiro com 4 vitórias e 2 empates, não perdeu para ninguém. Daí foi eliminou também a Itália nas quartas de final. A Itália não é uma seleção tão forte, não foi nem para a Copa, mas é a Itália, era um confronto ali de camisas pesadas. E aí caiu na semifinal para Portugal. Então acabou pegando essa barreira aí, né, de um adversário mais forte, Portugal com, enfim, a gente vai falar ainda sobre Portugal, vai ter oportunidade. Também na Eurocopa, que ela estava jogando em casa, também passou em primeiro na fase de grupo, 2 vitórias e um empate. Era o grupo da Suíça ali, teve um trabalhinho. E eliminou a Dinamarca nas oitavas de final, então pegou um adversário ali de certo renome, que é a Dinamarca, que conseguiu ganhar, mas caiu nas quartas de final para a Espanha. Mais uma seleção que é bem forte, né? Com Yamal e tudo mais, uma das principais seleções. Acabou sendo a campeã, né, da Eurocopa. Aliás, eu acho na oportunidade que a Alemanha e a Espanha estavam jogando o melhor futebol da Euro, assim. Foi uma pena que caiu aí nas quartas de final. Mas, enfim, acho que a Alemanha estava jogando até melhor do que a França. E é interessante, tá? Precisa se provar contra as seleções do top 10 do mundo. Eu até trouxe uma estatística legal. Contra o top 20.
A Alemanha tem um aproveitamento de 60%, top 10 a top 20 ali, né? Que são essas seleções tipo Dinamarca, Suíça, que são seleções fortes, mas não estão no top 10. Desempenho é muito bom, 60% de aproveitamento. Mas aí contra o top 10 do mundo, 48. Vocês veem que já cai. Então, qual vai ser o desafio da Alemanha? Eu acho que ela vai passar no grupo. Tem ainda o Equador, que é chatinho, a Costa do Marfim, mas eu acho que ela vai passar. E aí o desafio vai ser ela dar esse turning point, de pegar um adversário mais forte, uma França, um Brasil, uma Argentina, e conseguir passar, né? Vamos ver como é que vai ser. Falando um pouco sobre as participações em Copa, algumas curiosidades, não sei se vocês sabiam. A Alemanha, eu também já fiz esse desafio aqui, é a segunda seleção que mais participou de Copa, 21. Ela nunca caiu nas eliminatórias. A Alemanha não jogou duas Copas. Em 1930, que foi a primeira Copa do Mundo, várias seleções europeias não jogaram por questão da logística, né? A Copa foi no Uruguai. E ela não jogou em 1950 porque ela estava punida pela Segunda Guerra Mundial, né? E aí acabou não podendo participar ali em 1950. De todas as outras Copas ela participou. Inclusive, ela é a segunda maior campeã, atrás do Brasil, né, empatada ali com a Itália. Tetracampeã, 54, 74, 90 e 2014 no Brasil, depois do 7-1. E foi a seleção que mais chegou em semifinais, mais do que o Brasil até, já chegou em 13 semifinais, né? A última participação foi a fase de grupos em 2022, então já tem duas Copas seguidas, em 2022 e 2018, que a Alemanha decepciona, né? Depois de ganhar ali, meter 7-1 no Brasil, os brasileiros lançaram a zica na Alemanha e ela não passou mais de fase. Então vamos ver como é que vai ser nessa Copa. Essa eu acho que vai passar, tá? Falando um pouquinho da provável escalação da Alemanha, uma seleção bastante conhecida, tá? Vários jogadores, eu imagino que vocês conheçam. Tem alguns jogadores talvez um pouco mais diferentes. Primeiro detalhe, não teremos o Neuer, tá? Manuel Neuer se aposentou da seleção alemã. O goleiro deve ser o Baumann. Inclusive o Ter Stegen também, né? Se lesionou bastante vezes. E eu acho que talvez seja a posição mais frágil ali da Alemanha, tá? Pô, você tem um Neuer, tem um Ter Stegen, é outro patamar de goleiro, né? Outro destaque interessante aqui, o Kimmich, que no Bayern de Munique joga como volante, na seleção alemã joga como lateral direito. Eu não acho que é uma boa ideia, tá? Mas enfim, é a opção que o técnico tem feito de colocar o Kimmich como lateral direito. Eu acho que ele é um dos melhores meias que a gente tem no mundo hoje. Acho que jogar ele de lateral direito é um certo desperdício. Mas enfim. Aí na zaga a gente tem o Jonathan Tah, do Bayern de Munique. E aqui é uma dúvida, tá? Eu acho que vai jogar o Rudiger. Porque, pô, é o Rudiger, cara. É um dos melhores zagueiros do mundo. Mas é bem verdade que várias vezes quem tem jogado é o Schlotterbeck ali do Borussia Dortmund, né? Que tem um passe um pouco melhor do que o Rudiger. Mas assim, eu acho que vai jogar o Rudiger, tá? Não sei. E aí do outro lado a gente tem o Davi Raum, que é um lateral muito ofensivo. Ele ataca muito, assim. Ainda mais que o Wirtz é esse ponta pela esquerda que cai um pouco para dentro. Ele abre muito corredor pro Raum passar o tempo todo, tá? Eu acho que para quem vai jogar o Cartola da Copa vai ser um nome interessante pra gente ficar de olho nessas primeiras rodadas. A dupla de volantes, Pavlovic e Goretzka, dois do Bayern de Munique. O Goretzka tem uma certa dúvida, tá, se ele vai ser titular ou não, mas eu acho que sim. A dúvida seria, de repente, o Kimmich ir para meio de campo ali e, de repente, entrar um outro lateral direito, não sei. Mas, a princípio, vai ser a dupla de volantes, uma dupla também bastante conhecida, o Goretzka e o Pavlovic, um com capacidade física muito grande e o outro com passe. E aí, esse meio de campo é o grande destaque, assim, da Alemanha, cara. Wirtz, Musiala e Sané. O Sané é um cara meio de lua, né? Até tem a possibilidade, algumas vezes, de jogar o Havertz de ponta e jogar o Voltemade, não sei como é que fala o nome dele, de centroavante. É uma possibilidade também. Mas o Sané é um cara que costuma ser mais titular, é um cara de mais qualidade técnica. E, cara, Musiala, craque de bola. E o Wirtz fazendo essa função de meia caindo para dentro, assim. Não é o Wirtz ali do Bayer Leverkusen, mas, cara, eu acho que, assim, o 2025 dele foi muito ruim, mas o 2026 até que ele melhorou ali um pouco no Liverpool. É que o trabalho do Arne Slot no Liverpool foi ruim essa temporada, mas eu acho que ele vem numa crescente, eu acho que com a seleção alemã vai ser um grande destaque ali. A gente ainda tem o Kai Havertz, né, cobrador de pênalti, ficou bastante lesionado aí pelo Arsenal, mas tem voltado a jogar mais minutos, imagino que ele seja titular. Mas, de novo, tem essa possibilidade do Voltemade também ser o principal centroavante, que é um cara mais grandão, Füllkrug também, que foi bem ali na Eurocopa, né, mas claro que o Havertz é um jogador muito mais talentoso. Tô bem curioso para ver a seleção da Alemanha. Eu acho um time bem interessante, muita reserva técnica, uma boa defesa, tem essa questão do goleiro ali, mas acho que tem tudo para fazer uma Copa bem legal. Vamos ver se ela consegue avançar ali quando pegar as seleções do top 10, né? E agora a gente vem finalmente para a seleção do Equador, tá?
Depois eu vou dar o meu palpite e a gente vai responder o nosso desafio ali, né? Uma seleção que, cara, fez uma eliminatórias absurda, tá? Então vamos lá. Arte na tela para a seleção equatoriana, seleção do Equador. Cara, nas eliminatórias teve só duas derrotas o Equador. E teve uma troca de técnico, né? Na Copa América, o Equador caiu num grupo ali que nem tava tão difícil, mas acabou ficando em segundo. Ficou atrás da Venezuela na fase de grupos da Copa América. E perdeu para a Argentina nos pênaltis. Não foi um resultado ruim, mas principalmente o desempenho na primeira fase, o futebol mal jogado, fez o técnico ser demitido e assumiu o BKSS. BKSS que foi técnico de Defensa e Justiça, né? Ganhou. Eu sou palmeirense aí, pra quem não sabe, mas ganhou a. Chegou a ganhar do Palmeiras também, em Libertadores, chegou a ganhar em Recopa ali, enfim. Não gosto muito de lembrar disso, mas Sebastián BKSS. Depois que ele assumiu, só teve uma derrota, que foi logo que ele assumiu. O Equador pegou o Brasil em casa e ganhou de 1-0 o Brasil, né? Depois disso, não teve mais derrotas com o BKSS nas eliminatórias. E contando as eliminatórias inteiras, o Equador tomou 5 gols, cara. Foi a melhor defesa disparado ali das eliminatórias, tá? É, Enfim, se você fizer a soma de vitórias e empates, não vai dar os pontos porque eles foram punidos, com 3 pontos perdidos ali. Não teria feito 32, quase teria incomodado a Argentina em primeiro lugar ali nas eliminatórias. Excelente desempenho, mais poucos gols marcados, e a gente vai falar daqui a pouquinho. Como o Equador tem uma defesa muito forte, mas um ataque marromenos, tá? Marromenos esse ataque do Equador, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, a gente sabe que as seleções sul-americanas não tem muitas outras competições. Então, eu peguei alguns amistosos. Depois que o BKSS assumiu, o Equador teve 4 amistosos contra a seleção do top 20. Holanda e Marrocos, pô, duas seleções aças. México e Estados Unidos, que são seleções sede ali, tem um certo recurso técnico, estão no top 20 do mundo. E foram 4 empates por 1-1, tá? Então, enfim, não conseguiu ganhar de ninguém, mas também não perdeu, né? Foi assim também nas eliminatórias, tá? Teve bastante empate, empatou com a Argentina, empatou com o Brasil depois, enfim. É uma seleção difícil de ser batida, mas também tem suas dificuldades ofensivas, né? E aí, falando um pouquinho das participações em Copa do Mundo, é a quinta participação em Copa do Equador, mas ele vem de 3 das últimas 4, então é um país que tem ganhado regularidade em participar de Copa do Mundo. A melhor campanha foi em 2006, tem um tempinho, foi até as oitavas de final. E a última participação foi em 2022, né? Ali na Copa, na última Copa, acabou caindo no grupo que tinha Holanda, Equador, Senegal e Catar, né? E aí acabou sendo eliminado pelo Senegal na última rodada, ali acabou perdendo e perdendo a vaga. Enfim, é uma seleção que fez um bom ciclo, na minha opinião, principalmente com o BKSS, só precisa melhorar o setor ofensivo, e a gente vai falar agora, né? Arte na tela para falar um pouquinho sobre prováveis escalações, a provável escalação. E eu acho que a maioria dos jogadores do Equador são conhecidos. Só que assim, alguns são conhecidos por jogarem a nível internacional e outros são conhecidos aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente vê na defesa o Pátio, zagueiro do PSG, um dos melhores do mundo, baita zagueiro. Tem o Hincapié, do Equador, que joga no Arsenal também. É um zagueiro que no Arsenal tem feito algumas funções de lateral esquerdo. Aqui também pode fazer uma função de lateral esquerdo na seleção equatoriana. Liberando o Estupinhan, que joga na Premier League, é um lateral, na verdade, na Premier League, mas ele joga bem ofensivo, tá? Por essa ala ali. Então é um destaque interessante, o Estupinhan. A gente tem o Galinho, um goleiro bem veterano, bom nos pênaltis. O lateral direito é o Alan Franco, do Atlético Mineiro. Na seleção ele costuma jogar de lateral direito, né? Então, são jogadores ali no sistema defensivo bem conhecidos. Uma outra possibilidade, quando pegar adversários um pouco mais fracos, é montar um sistema de zaga com Pátio e Hincapié, então 2 zagueiros ali, e colocar o Estupinhan como lateral esquerdo para poder ter um pouco mais de ofensividade. E aí no meio de campo ali, colocar o Minda pode ser uma opção, ou então pode puxar o Alan Franco para o meio de campo e colocar o Preciado, jogadores do Atlético Mineiro aí, que a torcida do Galo está bem conhecendo. São jogadores bem ofensivos pela ala, né? Mas aí, se a gente começa a ver do meio para frente, a gente tem ainda o Petrovic, que fez uma eliminatória impressionante, controlador de meio de campo, e o Moisés Caicedo, pô, talvez um dos melhores primeiros volantes do mundo, aí, jogador do Chelsea, craque de bola, absurdo. E aí para por aí, você fala, pô, caraca, a seleção do Equador é absurda, pô, tá maluco? Olha a defesa dos caras. Então, só que aí no ataque, por exemplo, os dois titulares são o Plata. O Plata tá jogando bem no Flamengo ali, começou uma crescente ali depois que o Leonardo Jardim assumiu, ganhando confiança, mas é um cara que joga a nível
na América do Sul, ele não é aprovado em Europa, enfim. Chegou a não ser titular no Flamengo, né? Principalmente quando estava o Felipe Luiz, um jogador com um pouco mais de restrição técnica. E o centroavante, que é o grande nome da seleção aí, né? Acho que ele tem os últimos 5 gols do Equador foram 5 gols dele, alguma coisa assim. Tem essa estatística. Ener Valencia, né? Ídolo da torcida do Fluminense e odiado pela torcida do Inter, né? Brincadeiras à parte aí, bem conhecido aqui a nível de futebol brasileiro, e que é um jogador que, enfim, a gente sabe das limitações técnicas que ele tem, o tanto de gol que ele perde, um jogador já mais veterano. Então é isso, tá? É uma seleção muito forte defensivamente, com muito recurso, e uma seleção ofensivamente com mais limitações. Então vai ser um desafio para o Equador, por exemplo, quando pegar uma Costa do Marfim, conseguir ganhar da Costa do Marfim, vai ser uma dificuldade ali, né? Fazer um placar elástico contra Curaçao também vai ser uma outra dificuldade, né? Porque é um ataque mais complicado. É um time que joga muito bem pelas pontas, né? Com Estupinhã, com Minda, Preciado, Yeboah, enfim. Um time que joga bastante pelas alas, com bastante velocidade e dois meio de campos que são o cérebro do time, assim, com muito controle, o Petrovic e o Caicedo. Eu acho que é interessante, acho que vai ser um grupo que eu acho que a Alemanha vai passar em primeiro, já fazendo meu primeiro destaque. E aí agora eu vou falar também o meu palpite ali de quem passa em segundo e se vai ter a maior goleada das Copas, beleza? Então vamos lá, só deixa eu dar uma olhadinha naquele dashboard que eu mostrei para vocês. Então aqui a gente tem, né, o desempenho. Você pode filtrar aqui por ranking também, olhar só como top 10 a 20 e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem uma versão gratuita desse dashboard que eu vou deixar aqui. Essa versão que é paga, eu vou deixar também aqui na descrição um link para você poder adquirir. E tem um cupom lá. Eu vou deixar também o cupom para vocês poderem adquirir essa versão paga aqui desse dashboard. Tá? Mas a versão gratuita, vou deixar na descrição, fixado nos comentários, já dá para fazer várias análises interessantes. E aqui você clica por ajustar pela força do adversário e ele pega o ranking FIFA e pondera. Por exemplo, você ganhar de um time que é top 10 vale mais do que você ganhar de um time que é top 70, 80, alguma coisa assim, né? E quando a gente pondera, a gente vê que sim, a Alemanha é o melhor desempenho ali, né? E a gente vê também Curaçao como o pior desempenho. Vou responder daqui a pouquinho se eu acho que vai ter a maior goleada da história das Copas, né? Mas, quando a gente olha Equador e Costa do Marfim, a gente tem um certo relativamente parelho, tá? E a gente vê um Equador com uma força defensiva muito grande, melhor até do que a Alemanha, mas uma força ofensiva mais baixa, né? Mais complicada. Costa do Marfim também, uma força ofensiva não tá tão boa assim. Tende a melhorar aí com essa possibilidade do Boni. Eu ainda acho, até olhando pela essa questão aqui do ajuste de força, eu ainda acho que o Equador vai passar, tá? Porque eu acho que o Equador pode, de repente, roubar o empate da Alemanha. É um time que se defende muito bem. Eu não consigo ver a Costa do Marfim arrancando esse empate, porque é uma defesa um pouco mais frágil. Acho que a Alemanha vai conseguir se impor. Então, de repente, talvez se um pontinho que a Alemanha consiga, que o Equador consiga roubar, ou então, de repente, um saldo de gols que ele não tome tanto gol da Alemanha assim, pode fazer diferença. Eu acho que passa Alemanha e Equador. Mas vou torcer, vou deixar minha torcida aqui para que a Costa do Marfim avance ou em segundo ou com o melhor terceiro, né? Porque como é um grupo que Curaçao deve ser goleado por todo mundo, de repente ela consegue avançar como um melhor terceiro, né? Vai ser 8 melhores terceiros. Torcer por isso aí. Gostaria muito de ver a Costa do Marfim na fase de mata-mata e quem sabe até ela não surpreende o Equador, né? Mas deixa aqui nos comentários de novo. Quem você acha que vai passar nesse grupo aqui, beleza? E aí, antes da gente mostrar nossa resposta do nosso desafio, e também eu vou responder se eu acho que vai ser a maior goleada da história das Copas, só lembrar vocês aí de novo de deixar o like, é muito importante, se inscrever no canal. É, Nossa, vai ajudar muito aqui o nosso crescimento, a gente continuar trazendo esses conteúdos. Hypar o vídeo, quem tiver essa oportunidade. Eu tenho um outro canal também no YouTube, tá? Que chama Cartodados. Lá eu falo sobre Cartola FC. Quem joga aí Fantasy Game do Cartola FC, trago bastante conteúdo lá, análise estatística também, análise tática, enfim, é bem legal. Sigam lá, Cartodados, tá? Tem Instagram também, @Cartodados, se quiser me mandar uma mensagem. Pô, assisti o vídeo do OFM lá do Ódio ao Futebol Moderno, vim aqui, gostei do conteúdo, vou ficar muito feliz de receber a mensagem, beleza, pessoal? Então é isso, vamos agora falar maior goleada da história das Copas e se eu acho que vai ser a maior goleada. Então vamos lá, arte na tela. Cara, eu trouxe aqui as 5 maiores goleadas, tá? Mas era só a primeira que você tinha que acertar, que é Hungria 10-1 em El Salvador, hein?
10-1, cara. Que loucura, meu amigo. Era uma outra época do futebol, né? Que os jogos eram mais malucos, assim, né? Eram mais abertos, assim. 10-1 ganhou de El Salvador, em 1982. Aí a gente teve duelo de duas seleções já extintas, né? A Iugoslávia, que depois se desmembrou em vários países, e o Zaire, que virou a República Democrática do Congo aí, né? Que inclusive vai jogar essa Copa agora. Em 1974, 9-0. Foi o mesmo distância, né? Do 10-1, só que no 10-1 foi mais gols marcados. Esse é o critério que eles usam. Teve outra da Hungria, tá? A Hungria que tem se notabilizado por seleções naquela época que eram muito ofensivas. Teve o Puskás, né? O gol Puskás vem do Ferenc Puskás, que é um dos maiores jogadores da história aí do futebol, grandíssimo artilheiro dessa época. 9-0 na Coreia do Sul em 1954. Copa que a Hungria perdeu da Alemanha, inclusive, mas a Hungria jogou muito melhor, ganhou na fase de grupos da Alemanha, enfim, 9-0. 8-0 da Alemanha, sempre a Alemanha, eles gostam de dar essas goleadas aí. Ganhou da Arábia Saudita em 2002, 8-0 da Arábia Saudita. E o Uruguai também, na Copa que eles ganharam o título aqui em casa. Então, as duas últimas lembranças aí tristes, né, pra gente. O Uruguai ganhou também da Bolívia por 8-0 aí também. Cara, meu palpite, eu fiquei pensando bastante, tá? Porque assim, o Curaçao realmente é uma seleção muito fraca. Tomou 5-1 da Austrália. E a Alemanha é uma seleção que ela vai pra cima, né? Foi até o comentário do Laelo Cara. Mas eu acho que não vai bater o recorde, tá? Eu acho que não vai ser 10-0, por exemplo. O que eu tô me baseando? Por exemplo, a base do time da Alemanha é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique ganhou de 10-0 do Auckland City, no Mundial de Clubes, né? 10-0 e foi os gols ali no finalzinho até o 10-0. E assim, é a mesma base ali, então os jogadores são parecidos. Não tem o Harry Kane, né, que é um jogador ali importante do Bayern de Munique. E o time de Curaçao, apesar de ser uma seleção muito frágil, a gente viu que não são jogadores amadores, igual o Auckland City, né? Que, tipo, um cara era contador, o outro era médico, o outro era sei lá o quê. Não era a profissão principal dos caras. Curaçao são jogadores da segunda divisão da Holanda ou parte de baixo da tabela do Holanda, mas são jogadores profissionais, né? Que tem esse enfrentamento às vezes com o PSV, com Ajax, enfim. Então eu não acho que vai bater 10-0, tá? Mas eu acho que vai ser tipo uns 6, 7, mas não acho que 10 vai chegar, não. Mas comenta aí, quanto você acha que vai ser? Se vai ser a Alemanha que vai bater? De repente a Costa do Marfim mete um 10-0 aí em Curaçao? Não sei. Mas eu acho que não bate o recorde, não, beleza? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Até uma próxima. Falou!